ao Senhor, irmãos. Deus tem grandes coisas para esta igreja. Deus tem grandes coisas para esta nação. Não é por acaso que estamos aqui, irmãos. Alguém diga junto comigo o que está no ecrã. Prevaleceremos. E as forças do mal, as forças do inimigo, não poderão prevalecer contra a igreja do Senhor. As portas do Hades não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não pelo que nós somos ou fazemos, mas por quem a estabeleceu. Quem estabeleceu a igreja, irmãos? O nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja está estabelecida, afirmada sobre o mais firme alicerce de sempre, sobre a rocha, que é a divindade, que é a unicidade, que é a revelação do nome de Jesus Cristo. A quem pensou, Jesus é a rocha, pois mas exatamente a falar do que Jesus diz aqui em Mateus 16, 18, irmãos, quando diz, tu és Pedro, e sobre esta rocha, sobre este rochedo edificarei a minha igreja. É o que está antes dos pontos suspensivos do versículo. Está a falar da revelação, diga comigo, revelação, de que Jesus Cristo, diga, Jesus Cristo é o único Deus. Não existem dois, não existem três, existe apenas um. Mais de 600 vezes, quase 650 vezes, a Bíblia diz que Deus é apenas um. Também diz que Ele é indivisível. O ser humano tem tentado, com maior ou menor sucesso, dividi-lo em pessoas. Mas, ao fim, irmãos, diga ao fim, descobrirá que Deus não era três pessoas. Porque no céu não há três tronos. Sabiam que no céu há apenas um trono, irmãos? João diz em Apocalipse que é o culme da revelação divina. O livro de Apocalipse, aquele lê-lo. E vi no céu um trono. E no trono, um sentado. Jesus Cristo. Jesus. Glória ao Senhor. É por isso, irmãos, é porque temos esta revelação que nem todos têm, que a verdadeira igreja do Senhor, a qual é pequena, a qual não tem muito poder, ela não tem ouro, ela não tem prata, ela não tem catedrais, se diz catedrais? Ela não tem muitas coisas, mas tem o que as outras não têm. Aleluia, tem a verdade. Tem a revelação mais importante da história. Deus é um. E um, o seu nome. E o seu nome, o único nome sob o céu no qual nós podemos achar a salvação é Jesus Cristo. Essa é a rocha, a revelação do glorioso e poderoso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao Senhor. Irmãos, vos cumprimento mais uma vez com a paz de Cristo. É incrível, o tempo corre muito rápido, mas estamos em jejum, verdade, irmãos? Portanto, é bom assim que tenhamos tirado tempo para adorar a Deus. Nem sempre fazemos tanto tempo de louvor, mas era importante. Dou graças a Deus porque podemos estar aqui pela primeira vez em muito tempo, irmãos, num serviço matinal, num dia domingo. E é uma grande bênção, irmãos. Quantos estão a sentir-se bem de estar aqui na casa do Senhor a estas horas? Glória a Deus.
Os quero convidar, irmãos, para abrirem as suas Bíblias, os que tiverem Bíblia ou alguma aplicação do telemóvel, porque vamos ir, irmãos, à mensagem da palavra do Senhor no livro de Coríntios, irmãos. Obrigado, Manuel. Ótimo trabalho, Manuel. Ótimo trabalho, irmãos do Ministério de Louvor. Deus abençoe os irmãos do Ministério de Louvor. Deus te abençoe, irmão Eduardo. Grande trabalho. Quantos agradecem ao Senhor, irmãos, pelos nossos músicos e pelas nossas cantoras? Não sei se vocês sabiam, Deus sabe, o pastor também sabe, mas nem todos sabem, que o trabalho do Ministério de Louvor é durante toda a semana. Para eles cantar aqui, irmãos, o trabalho começa na segunda-feira. Segunda, terça, quarta, cada dia há trabalho, cada dia fazemos trabalho. Eu sou parte também, eu gosto de estar aí, fazendo parte do Ministério de Louvor, e tentamos dar o nosso melhor para Deus, irmãos. E temos que ser gratos, irmãos, com Deus. Eu também tenho Facebook, também tenho YouTube, uso YouTube, e eu vejo muitas igrejas que têm que usar playback para fazer os seus serviços, e às vezes igrejas maiores do que a nossa, e não têm qualquer músico, não têm cantores. Quantos sabem do que estou a falar? Sim, e às vezes quando não há músicos temos que colocar um vídeo de YouTube e aparece um comercial ali no meio e é muito molesto, né? Pois aqui não temos esse problema, irmãos, porque temos excelentes músicos e temos excelentes cantoras também. Quantos dão graças a Deus por isso? Temos que valorizá-los. Y de vez en cuando, irmãos, voy a decir esto en español. De vez en cuando, en lugar de aplaudir, invitarlos a una hamburguesa, llevarlos a algún lugar y pagarles la comida. Porque no es solo de palabra, hermano, también es con acciones, ¿verdad? ¿No les gustó esa? ¿Qué pasó, hermano? ¿Ya acabó la alegría? Estamos a falar de comida e estamos em jejum, mas eu não tenho problema com isso. Se alguém tem problema, sinto muito, lamento imenso, peço desculpa. 1 Coríntios 16, 14 diz: todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Vou repeti-lo: todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Já no arranque, irmãos, no começo do sermão, antes da introdução, vou dizer que esta é uma mensagem prática. Até agora, nas 4 partes anteriores, nas 4 etapas anteriores desta série, Pentecostes outra vez, temos falado mais de teoria, mais de teologia, do que ação, do que fatos. Mas hoje vamos falar mais disto último, e é por isso que há uma palavra-chave. Eu não consigo com o apontador ressaltar no ecrã, não deixa, mas a palavra-chave é feitas. Diga comigo: feitas. Não é faladas, é feitas. Amém? Não é saber, é fazer. Não é falar, é fazer. O que Deus quer é obras, irmãos. ¿Cuántos acreditan que Deus quer obras? Claro que sim. Ele quer obras, não para nos salvar, porque já fomos salvos, mas para demonstrar que fomos salvos. A salvação não se consegue com obras, mas é demonstrada pelas obras. A primeira coisa, ainda não foi para a introdução, a primeira coisa que um cristão faz após ser salvo é obrar. Ele não fica estagnado, ele não fica quieto,
Ele não fica a falar do que recebeu apenas. Ele age. E se lo voy a traduzir, ele atua. Faz o que deve fazer, porque se não o faz, então cai em desobediência. E a sua fé, que é sinônimo de obediência, morre. A fé morre quando nós deixamos de agir. Quantos dizem amém? E não se trata também de agir de qualquer maneira. A Bíblia é muito clara, não apenas aqui em Coríntios, em todas as partes, irmãos. A Bíblia fala também da maneira, do motivo, da razão pelas quais nós temos que agir e agir bem. E é o amor. Diga comigo, amor. De maneira tal que possamos cumprir com este mandamento de fazer todas as nossas coisas com amor. Estão comigo, irmãos? Muito bem. Na nossa mensagem anterior, irmãos, dissemos várias coisas relacionadas com isto. Falamos em que o amor de Deus tem de ser o objetivo mais importante da nossa vida. O amor de Deus, o objetivo mais importante da nossa vida. No final, ou perto do final da mensagem, falamos em que há duas maneiras ou dois meios que Deus emprega para comunicar-nos esse amor. Se lembram, irmãos, quais os dois meios? Se lembram? O primeiríssimo, o Espírito Santo. Amém? O Senhor usa o seu Espírito para colocar, para manifestar, para fazer com que conheçamos o amor de Deus. E no segundo lugar, já se lembram, irmãos? Vou fazer como o Hermínio aqui. Vou colocar assim. Me empresta o seu casaco, não. A palavra de Deus. Irmãos, vocês não voltaram a ver a mensagem durante a semana, não? Amém. Tem que voltar a vê-lo, irmãos. Tem que rever para chegar aqui no dia domingo conectados com o tema. Porque se não se lembram da mensagem do domingo passado, muito menos das outras 3 anteriores. Chumbaram todos os alunos hoje. Deus usa 2 meios para comunicar-nos o seu amor. Mas nós temos que procurá-los. São meios que nós temos que buscar. O primeiro, o Espírito Santo. O segundo, a sua palavra. E dissemos também, irmãos, que ambos os 2 meios, ambos os 2 instrumentos precisam operar juntos para que possamos ser aperfeiçoados. Repita, aperfeiçoado. Se és mulher, diz aperfeiçoada. Para que tu e eu possamos ser aperfeiçoados no amor de Deus, precisamos a operação conjunta do Espírito Santo de Deus e da palavra de Deus na nossa vida. Já dissemos também que somente o Espírito Santo não alcança, somente a palavra de Deus não alcança. Tem que ir juntos. Posso arranjar um amém a isso? Nestas 2 semanas que passaram, nos nossos grupos vida, temos falado também de que somente aqueles que se expõem a Deus, a sua palavra, a sua presença, conseguem um novo impulso. Se lembram, irmãos? Isso foi dito na conclusão nos nossos grupos vida. Não há maneira, irmãos, em que Deus possa impulsionar-nos, empurrar-nos, animar-nos, levantar-nos, encher-nos do seu poder, da sua força, do seu amor, se nós não buscarmos ativamente o Espírito Santo. Não aqui, no dia domingo, cada dia, irmãos. Tens buscado o Espírito Santo na tua casa? Tens procurado em oração o enchimento do Espírito Santo na tua casa? E não podemos, irmãos, crescer no amor de Deus se não procuramos na sua palavra as verdades que podem fazer com que cresçamos.
Tens lido a Bíblia nesta semana? Tens estudado a sua palavra? Eu sei de irmãos que estão a acordar às 3 da manhã para ler a Bíblia. Eu sei de irmãos aqui nesta igreja que pedem para o Senhor acordá-los cedo e colocam um alarme, mas Deus os acorda antes do alarme soar. E amanhecem em oração e em leitura da Bíblia. São os irmãos que chegam primeiro ao altar. São os irmãos que falam novas línguas antes do que os demais. Por quê, irmãos? Porque Deus manifesta o seu Espírito, o seu amor neles. Porque eles estão a Ayúdame com o verbo exponer-se. Expor-se. Diariamente. Não no domingo, às 11 ou às 15, no horário que seja. Não, cada dia. Diga comigo, cada dia. Ainda não entrei na mensagem. Não seria necessário estar a falar das mesmas coisas do domingo anterior, se pudéssemos lembrá-las, mas tenho que falar de novo, porque acho isto muito importante e não posso avançar. É mais, irmãos, talvez nem avanço para a quinta parte, se ainda não recebemos a quarta parte. Pastor, mas eu recebi, mas não colocaste em prática. Então é como não ter recebido. Porque a mensagem, o sermão, a pregação, irmão, não acaba quando o pastor fecha o seu computador ali e diz acabou. Apenas começa aí. A mensagem começa quando o culto acabar. Porque a mensagem não tem qualquer valor se não é praticada. Se não é lembrada, muito menos irá ser praticada se não é lembrada sequer. Paz de Cristo. Não estou chateado, irmãos. Quando eu ficar chateado vou avisar, tá bem? Mas é muito importante isto, irmãos. Quantos gostariam de fazer um compromisso de ler a Bíblia nesta semana? Amém. Quantos gostariam de fazer um compromisso de orar diariamente nesta semana? Vamos ser sinceros, irmãos. Há dias nos quais nem oramos. Dizemos que oramos, mas não oramos, porque orar é falar com Deus, é ter um encontro com Deus. E isso nota-se no serviço, irmão. Nota-se muito no serviço. E há uma cultura evangélica. Nós não somos evangélicos. Nós somos apostólicos. Paz de Cristo. Mas há uma cultura evangélica lá fora, em que vou à igreja a aquecer-me, vou à igreja a receber. Temos que apagar essa cultura, irmãos. Nós não viemos à igreja para aquecer-nos, para receber. Nós viemos aqui à igreja para oferecer. Amém? Por isso é culto, porque culto é um oferecimento, é um sacrifício que nós fazemos para Deus. Paz de Cristo. Nós viemos aqui à igreja para orar por outros, para trazer amigos, que não estamos a trazer amigos. Viemos aqui à igreja para dar a alguém. Não é para eu receber. Pronto, pastor, então eu estava errado. Sim, porque essa é a razão do serviço. Nós, irmãos, não necessitamos estar aqui num serviço para receber de Deus. Vocês não precisam deste pastor para receber de Deus. Tu podes receber de Deus em qualquer lugar, em qualquer momento na semana. Tu não tens que ligar para o pastor, permissão para orar, pastor. Porque é a tua obrigação orar. É a tua obrigação estudar a Bíblia. Não tens que esperar que alguém te dê licença, muito menos que te diga, tens que fazê-lo. Tu tens que dizer para ele, come. Por quê? Porque ele sabe quando tem que comer, ele tem fome e ele come, né? E acho que come muito. É da mesma maneira no espiritual, nós temos que comer, irmãos. Tenho que comer. Alguém diga, tenho que comer. Tenho que alimentar a minha vida com a palavra de Deus, com a oração. A oração é alimento. Por isso andas todo fraco, por isso andas todo triste, por isso andas, voy a decirlo en español, andas aproblemado, andas complicado. Vamos, andas en la carne. No andas en el espíritu, andas en la carne. Claro. No alimentas tu alma, no alimentas tu espíritu.
solo alimentas tu carne. Y así no trabaja esto, hermano. No vamos a ninguna parte así. Por eso te falta amor, por eso te falta paciencia, por eso te falta ternura en el matrimonio. Porque te falta amor de Dios. Pero el amor de Dios no se puede manifestar si tú no buscas activamente la presencia del Espíritu Santo cada día y te llenas de la palabra del Señor. Lo lamento, pero hay que pagar un precio y vas a tener que empezar a levantarte más temprano. Vas a tener que empezar a acostarte antes, vas a tener que eliminar alguna cuenta de red social, no sé, algo vas a tener que hacer, mas vais ter que mudar o teu estilo de vida, percebes? Se tu queres o enchimento do Espírito Santo e queres conhecer a palavra de Deus, eu vou dizer isto, irmãos, já vou para a introdução. Portugal precisa pregadores da palavra. Portugal precisa mestres da palavra, precisa evangelistas. Onde estão? Onde estão os homens e as mulheres que podem ficar em pé numa rua? Como o irmão Herminho me disse nesta semana, eu quero juntar pessoas e falar-lhes de Jesus. Onde estão os jovens de 30, de 40 anos? Porque ainda são jovens, têm força. Se eu fizer aqui agora uma pergunta sobre o batismo do nome de Jesus, onde está quem pode convencer-me a mim que devo ser batizado no nome de Jesus, na suposição de que eu não fosse cristão ainda? Quem é que vai convencer-me a mim? Quem é que me vai pregar a verdade com firmeza, com conhecimento? Vai abrir a sua Bíblia e vai dizer aqui e aqui e aqui, isto ensina a palavra de Deus. Onde é que estão esses homens e essas mulheres? Onde estão? Vê? A coisa é que nós pensamos, eu vou receber. Nós estamos aqui para receber, estamos para oferecer, irmãos. Nós já recebemos tudo, nós já fomos salvos, nós já fomos perdoados, nós já fomos enchidos do Espírito Santo. Agora é tempo de agir. Agora é tempo de fazer coisas. Eu ficava aqui, irmãos, a mensagem toda. Não avanço para o que resta, porque não temos percebido ainda, irmãos, que esta é a hora, está na altura de agir. Está na altura de encher estas cadeiras, está na altura, irmãos, de ter que arranjar outro armazém maior. E como o meu irmão disse na semana passada, convertir isto aqui, talvez num lar de idosos, fazer um serviço social aqui e irmos para um lugar maior, irmãos, e enchê-lo de pessoas. Mas quem irá trazê-las? Quem irá convencê-las? Quem irá pregar-lhes o Evangelho? Quem abrirá um grupo vida na casa delas? Quem dará um estudo bíblico? Quem? Não podemos dar o que não temos. Não podemos ensinar o que não temos aprendido, o que não estamos ativamente a estudar. Paz de Cristo. Tantas horas de discipulado, irmãos. Tanta semeia. Tem que produzir qualquer fruto, não acredita? Eu ilustrei este ponto quando o irmão Edward estava recém-chegado a Portugal, na minha casa lá, no serviço matinal que fazíamos na nossa casa. Coloquei uma gráfica, se diz, e disse para os irmãos, se cada irmão dos que estamos cá, e éramos nessa altura 7, 8 irmãos, se cada irmão dos que estamos cá ganhasse uma pessoa cada 6 meses, te lembras, irmão Edward? Ou seja, 2 pessoas por ano, apenas. Uma no primeiro semestre, outra no segundo semestre. Coloquei uma gráfica. Não me lembro bem, irmãos, mas acho que em 10 anos éramos 27 mil irmãos. Porque é exponencial. Tens feito esse exercício na calculadora? E multiplicas por 2, e por 2, e por 2, e por 2, e por 2. E quando queres saber, tens um número com muitos zeros. Rapidamente. Mas passam 6 meses, passa um ano, passam 2 anos e tu não ganhas ninguém. E depois dizemos, Senhor, que a igreja cresça, mas não vai crescer, irmãos, se nós não fazemos a tarefa. Olha, ainda não estou chateado, mas o Senhor chamou a quem fizeram a tarefa inúteis. Ele falou assim, diz, são inúteis porque fizeram o que tinham que fazer. Então nós, em que categoria estaremos, irmãos?
Fecha os teus olhos ali onde estás e diz para o Senhor: ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Isto é muito importante, irmãos. O que estou a falar é muito importante. O nosso Senhor quer que nós façamos algo e que tudo o que fizermos seja feito com amor. Alguém que possa levantar a sua mão e dizer: eu vou fazer as coisas com amor, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas para isto, irmãos, vou rápido aqui. Vamos para a 2 de Pedro 1:5. Tem que haver um progresso na minha vida, na tua vida. Um crescimento, uma edificação. E não estou a falar de crescimento econômico, edificação material. Estou a falar um desenvolvimento, uma progressão, um progresso do nosso caráter. E quando o nosso caráter cresce, irmãos, e cresce, ele alcança a maturidade. E o ponto maior, o ponto culminante é o amor. Mas este ponto do amor, irmãos, que é a última palavra neste versículo que já lemos no domingo passado, não se alcança imediatamente, não se alcança gratuitamente. Há um preço que pagar. E existem estações prévias, assim como no comboio, na linha do comboio. Há estações, passos. São 6 passos, irmãos, e o amor é o 7º. Vamos ler esta passagem bíblica junto comigo, irmãos. E por isso mesmo, está ali? E por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, acrescentai a vossa fé virtude, e a virtude a ciência, e a ciência o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Amém na palavra de Deus. Isto é João Ferreira Almeida atualizada, a versão da Bíblia que temos usado ali. Vou precisar da tua ajuda, irmãozinho Ezequiel Gambetta. Eu quero que te coloques lá atrás do irmão Ricardo, se faz favor. Leva isso, pronto. Muito bem. Coloca-te ali ao pé da escada, Ezequiel, ao pé da escada. Muito bem. Isto, irmãos, que nós temos aqui é uma escada, basicamente. Assim como aquela escada que está ali de trás. E a escada precisa de uma base onde afirmar-se. Neste caso, há uma base que é o chão, que é onde está agora o nosso irmãozinho Ezequiel. Olhem para o irmão Ezequiel. Não subas a escada. Não subas a escada. Fica ali no chão. Muito bem. Quero que fiques ali. Assim como o nosso irmãozinho está ali na base, há pessoas aqui que estão na mesma, na base. E a base, naturalmente, é o que menciona aqui, irmãos, a palavra do Senhor. A fé. Essa é a nossa base, esse é o nosso ponto de partida. Mas nós não fomos chamados a ficar ali. Eu creio, eu acredito, eu confio, eu tenho fé. Pronto, irmão, muito bem, mas isso nem sequer é o primeiro degrau. Isso ainda nem é um progresso, porque a fé não é nossa, não é tua. De quem vem a fé, irmão? É um presente de Deus. Não há qualquer mérito aí, porque Deus colocou essa fé em nós, irmãos. Mas agora se vem a nossa parte, diga a minha parte, nós devemos acrescentar, diz a Bíblia, a essa fé os outros elementos que o apóstolo Paulo menciona. Agora sim, Ezequiel vai subir um degrau. Olhem para ele. Está um bocado maior, né? Está mais alto. O primeiro degrau que o apóstolo Pedro menciona, irmãos, é a virtude. E virtude, podem vê-lo ali no ecrã, irmãos?
diz que com toda a diligência acrescentemos à nossa fé a virtude, versículo 5. É um termo, quando te cansares, podes sentar-te, mas sempre no primeiro degrau, porque ainda estamos no primeiro degrau. É um termo, irmãos, que envolve muita coisa, a virtude é muito amplo. E neste caso, irmãos, o que virtude significa é excelência. Todos digam comigo, excelência. Não sei se estou a pronunciá-lo bem. Glória a Deus. Estou a aprender, irmãos. Eu quero fazer uma observação sobre isto da virtude, sobre isto da excelência, irmãos. E tenho autoridade para fazê-la. Graças a Deus. Não sei quanta, mas tenho um bocado de autoridade. E é que se tu te converteste ao Senhor, se tu foste salvo pelo arrependimento, pelo batismo nas águas no nome de Jesus, pelo enchimento do Espírito Santo, ou se tu ainda estás a esforçar-te para alcançar a salvação, tentas, buscas a salvação, seja como for, irmãos, deves entender que uma das evidências chaves da salvação é a excelência. O que quer dizer, pastor? O que quero dizer é que um cristão, uma cristã, um filho, uma filha de Deus, não pode ser uma pessoa, como digo, medíocre, se diz assim? Não pode ser. Se diz que é cristão, mas é medíocre, é morno, faz as coisas sem amor, assim para encher o olho do padrão, do chefe, por exemplo, no trabalho, é porque tenho que trabalhar, tenho que cumprir as 8 horas, vou fazer aquilo que eu puder e depois vou para a minha casa, e aquilo ficou mal feito, irmão. Esse homem ou essa mulher não é um verdadeiro cristão. Porque se é cristão, é excelente. Tem que ser. Vou explicar melhor, irmão. Se antes de vir a Cristo, por exemplo, tu eras motorista, agora em Cristo deve ser um excelente motorista. Se antes de vir a Cristo tu eras professor, agora em Cristo tu deves ser um excelente professor. Estão comigo, irmãos? Porque a excelência é a marca do cristão verdadeiro. Tu não podes ser cristão e ser medíocre ao mesmo tempo. Alguém diga, recebo isso. Glória a Deus. Lá na cozinha há uma excelente cozinheira. Deus abençoe a nossa irmã Sara. Excelente cozinheira. Irmã Araceli também. Deus lhe abençoe. Glória a Deus. O que perigo, sogra e nora juntas lá cozinhando. Não. Glória ao Senhor. O Senhor é bom, irmãos. E Ele faz com que nós avancemos, cresçamos e deixemos a mediocridade, deixemos as coisas feitas assim no mais e façamos as coisas bem. Glória a Deus. Hoje também tenho quem pagar o meu jantar. Obrigado, Senhor. Há outro elemento. Gambetita, sube outro escalão, por favor. Vamos para o seguinte degrau. E é o elemento da ciência. Podem vê-lo aqui, irmãos? Depois de ter acrescentado virtude ou excelência à nossa fé, depois de termos subido um degrau, temos que ir para o segundo e acrescentar ciência à excelência. Quando a Bíblia, irmãos, fala de ciência, não está a falar da ciência dos laboratórios, das universidades, está a falar de conhecimento. Ciência significa conhecimento. E não está a falar de qualquer tipo de conhecimento. Não está a falar de aritméticas, de geografia, de física. Está a falar de conhecimento espiritual.
O que é ciência na Bíblia? Conhecimento espiritual. Isto é revelação por meio do Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, das verdades espirituais. Ou seja, o que nós temos que acrescentar à fé é excelência e é conhecimento das verdades espirituais que estão na palavra de Deus e que nos são reveladas por meio do seu Santo Espírito. Por quê, irmãos? Porque se nós queremos progredir espiritualmente, quem quer progredir espiritualmente? Volto a dizer, não podemos ficar na base, nós temos que subir, irmãos, e temos que somar, temos que acrescentar virtude ou excelência e conhecimento espiritual, o que na Bíblia também é chamado de discernimento. Vem para aqui, filho. Discernimento. Tu achas que pai e mãe têm discernimento espiritual? Por quê? Sabedoria em muitos aspectos, posso dizer também, em relação aos irmãos, muitos assuntos. Obrigado. Quando este miúdo era pequeno, a mãe dele o tinha convencido. Era Estevão? Quando Estevão era pequeno, de que o tinhas convencido? A maquininha, lá está. A minha mulher convenceu o Estevão e por anos ele criou, e é verdade, na verdade, que Isabel tinha uma maquininha que lhe ensinava tudo o que ele fazia quando ela não estava a olhar para ele. Tu estás na escola, a minha maquininha avisa-me do que estás a fazer na escola, eu sei tudo. E é graças a essa maquininha, que não apenas a Isabel, eu também tenho a minha. Eu também. É que agora nós temos 3 filhos aqui a servir a Deus, irmãos. E vou te dizer uma coisa, sem a ciência de Deus, sem o conhecimento espiritual, sem o discernimento do Espírito Santo, tu não podes criar os teus filhos no caminho de Deus. Tu poderás ter experiência natural na vida, tu poderás ter certa percepção das coisas, tu poderás ter lido livros, como é criar filhos, como aconselhá-los, etc. Mas se tu não estás cheio do Espírito Santo e tu não desenvolves o dom do discernimento espiritual, nunca conseguirás criar os teus filhos no temor e na sabedoria de Deus. Ponto. Coloquei. Podem tirar tudo isto daqui. Coloquei, obrigado, irmão Vítor, este exemplo, mas poderia colocar qualquer outro. Eu não posso ser pastor sem discernimento. E embora alguém não acredite, muitas vezes desperto e eu sei o que tu falaste na tua casa. A minha esposa sabe. Ela é testemunha disto que eu vou dizer. Muitas vezes eu tenho chegado a uma casa e uma pessoa doente a pedir oração por mim. Para mim, ore por mim, pastor, porque estou doente. E eu responder, é que tu falaste isto, disseste isto, pensaste isto, pastor, como é que sabe? O Senhor mostrou-me. Eu não vou orar por cura para ti, até tu reconhecer o que fizeste, pedir perdão, e então eu vou orar para Deus curar. E acontece. Discernimento espiritual, está na Bíblia, irmãos. Não estou a falar das minhas ideias, está na Bíblia. Diz a Bíblia, por exemplo, que o rei falava no palácio. Não existiam telemóveis. Eu não necessito telemóveis, não necessito gravar, não necessito espiar para saber o que acontece, irmãos. Está na Bíblia. O rei falava no palácio e o profeta Eliseu, a 100 quilômetros de distância, sabia tudo o que o rei tinha dito. E o rei procurava traidores, procurava espiões. Dizia, quem é que leva a história para o Eliseu? E um dos seus servos, sábio, lhe diz, rei, é que tu nem acabaste de falar e já o Eliseu sabe o que tu disseste. O que era isso, irmãos? Discernimento espiritual. Aleluia. Precisamos subir para esse degrau onde está o irmãozinho Ezequiel.
Percebe? Porque tu e eu, irmão, não podemos progredir na vida espiritual, não podemos ter qualquer sucesso se nós não sabemos o que classe de pessoa é que está à frente. Se é uma pessoa que vem da parte de Deus, se é uma pessoa que vem da parte do diabo, se é uma pessoa que vem a fazer uma maldade ou tem uma boa intenção. E cara vemos corações, não sabemos, nós precisamos discernir o que está ali. A Isabel partilhou um ditado há alguns dias, não é dela, é de Jensen Franklin, que diz assim: quando Deus quer abençoar-te, Ele envia uma pessoa. Quando o diabo quer amaldiçoar-te, Ele envia uma pessoa. Discernimento é saber a diferença. Pastor, consegui emprego. Ah, glória a Deus. Mas antes de dizer glória a Deus, tens que trabalhar os domingos. Sim, não é de Deus. Não é de Deus. O diabo enviou-te esse trabalho para tu perderes a tua alma. Por isso temos cadeiras vazias também, porque há pessoas que tudo pensam que é de Deus, tudo recebem como se fosse Deus, não têm qualquer ciência, não têm qualquer discernimento, precisam acrescentar a virtude. Talvez são excelentes trabalhadores, são excelentes no que fazem, mas não têm qualquer discernimento espiritual, precisam acrescentar ciência. Alguém diga: dá-me ciência, Senhor. Aleluia. Paz de Cristo, irmãos. Não tenho mais tempo já, tenho que avançar. Glória a Deus. No terceiro lugar, muito bem, olhem para o irmão Ezequiel, quão alto já está. No terceiro lugar da lista, irmãos, Pedro coloca o domínio próprio. Alguém diga domínio próprio. Chamado de temperança em algumas versões. Na maioria das Bíblias diz temperança. E há que reconhecer, irmãos, que este é um tema não muito popular. Já nem muitos pregadores falam do domínio próprio nos púlpitos, porque ao falar de domínio próprio, para começar, eles têm que ter conquistado isso, e não é fácil de conquistar. Há que ser exemplo antes de poder falar. Como no domingo passado falamos de dar, como é? As duas, la mejilla, verdade? Alguém diga: não é fácil, pastor. Por isso ninguém fala nisso agora, porque não é fácil. E eu não estou a tentar convencer alguém de que é fácil, irmãos, ter domínio próprio. Porque, de facto, irmãos, é uma virtude, é uma característica que se tem perdido praticamente neste tempo. Cada vez há menos pessoas com domínio próprio, nem sequer os cristãos. E esta é uma qualidade, irmãos, que é muito necessária. Vamos rever, irmãos, os dois primeiros passos. Diga comigo virtude, diga comigo ciência. E agora diga pescoço da garrafa. Este é, irmãos, como um pescoço na garrafa, no qual muitos ficam atrapalhados, trancados, e não conseguem passar, irmãos. E não conseguem integrar o domínio próprio na sua vida. E quando não conseguimos integrar, acrescentar o domínio próprio, irmãos, também não podemos ir para o resto das coisas. É como se o Ezequiel ficasse ali trancado no terceiro degrau. E não consegue subir, irmãos. Por quê? Porque cada vez que tu estás a ponto de conquistar qualquer outra das coisas que vamos falar, perdes o teu domínio próprio, perdes o teu temperamento, perdes o controle de ti mesmo. Quantos sabem do que eu estou a falar? E se alguém sabe muito disto, diga ouch. E quando não se tem domínio próprio, quando tu não consegues ter domínio próprio, por exemplo, cedes ao pecado, cedes à tentação, cedes à luxúria, cedes ao apetite excessivo. É por isso que há pessoas que comem tanto, não têm domínio próprio. Sem o domínio próprio tu cais
na cobiça, por exemplo, que também é uma expressão de falta de domínio próprio. Cobiça. Eu vou dizer em espanhol: codícia. Egoísmo. Quando não há domínio próprio, cedes, cais em emoções negativas, emoções ímpias. E vou dar exemplo, irmãos: o rancor. O que é o rancor? O que é a amargura? É falta de perdão, sim, mas é mais do que tudo falta de domínio próprio. Porque há pessoas que não conseguem controlar esse sentimento de amargura que têm contra alguém. E não perdoam. E estão 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10 anos, 20 anos. Morreu a pessoa que os ofendeu e ainda têm rancor pela pessoa que está lá no cemitério. E oxalá nunca saia desse cemitério. Porque não têm conseguido dominar-se a si próprios. Estão comigo, irmãos? E isso, como também outras emoções: depressão, ira, incredulidade, negativismo, queixas. Estou a dizer coisas que não estão aqui, mas que fazem parte do cocktail, da combinação, da mistura de uma pessoa cujo temperamento ainda não tem domínio próprio e que, portanto, não consegue avançar para o seguinte nível. Irmão ou irmã, vos lembro que são 6 degraus até o 7º, que é o amor. Se tu não consegues, estás cansado? Se tu não conseguires ultrapassar este assunto do domínio próprio, tu não conseguirás qualquer outra coisa mais para frente. Ali ficaste. Depois vem a perseverança, que é também, em algumas versões, resistência. Diga comigo: resistência. E, de novo, irmãos, isto, assim como o controle próprio, o domínio próprio, é essencial, porque no processo de maturação tu te encontrarás com diversas provas. Eu não vou enganar ninguém. Há muitas provas no caminho cristão. Há também tentações, há provações, há obstáculos, há inimigos, há o que chamamos nos grupos vida oposição. Se lembram? Oposição. E se tu não tiveres obtido a perseverança, a resistência, a firmeza necessárias, irmão, dar-te-ás por vencido. Não aguentarás. Vais renunciar. Vais voltar para trás, como muitos têm voltado para trás nesta igreja. Porque não obtiveram a resistência. E quando renuncias, o teu progresso acaba. E pronto, se tu medires de estatura física 1,80 m, talvez tu irás perder 5, 10 centímetros com a idade, quando chegares a idoso, idosa. Mas no mundo espiritual, todo o progresso, toda a estatura que tiveres conseguido pode desfazer-se, pode desaparecer. Percebe o que estou a dizer? De tal maneira que tu voltas a ser o que eras antes. E João diz: ainda pior do que eras antes. E ninguém quer ser pior do que era antes de conhecer a Jesus, verdade que não, irmãos? Vejamos o que diz Tiago 1:2 sobre isto. Diz: meus irmãos, é texto bíblico do discipulado, tende grande gozo quando cairdes em várias provações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência ou perseverança. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Levante a sua mão aquele que quer ser completo, perfeito. Quem quer ser perfeito e completo como está aqui, sem faltar-lhe coisa alguma? Então, irmão, vou te dizer, tens que cultivar a paciência. Amém? Alguém diga: ajuda-me, Senhor. Então, irmã, tens que cultivar a paciência, a perseverança. Este marido, este filho, este vizinho, pois. Olha para o teu irmão e diz-lhe: paciência. Paciência.
Um amigo do meu pai dizia em espanhol: paciência. Quantos se têm queixado dos seus problemas nesta semana? Quantos têm pensado voltar atrás alguma vez? Eu fechei os olhos para não olhar para ninguém. Não quero saber, mas conheço as vozes. Pois esta escritura, irmão, deve convencer-te de que tu cometes pecado quando pensas assim, quando falas assim. Quando tu te queixas, quando tu brigas, quando tu... Como se diz resongar em português? Resmungar. Quando tu resmungas lá. Esse pastor... Vamos, irmãos. Porque o Senhor nos ordena que essas provas ou provações, que essas situações difíceis, que essas dificuldades estão ali por uma razão. Ele nos diz que estão ali para fazer com que cresça a nossa paciência. Samuel Hernández, um cantor cristão, diz que lhe pediu a Deus paciência e Deus lhe enviou problemas. Percebe o método de Deus? Então, nesta semana, porque eu estou seguro que acontecerá qualquer problema nesta semana, eu tenho problemas todas as semanas. Quando o primeiro problema chegar amanhã, segunda, às 5 da manhã, já começa o diabo, né? Tu te lembrarás, o que Deus quer é aumentar a minha paciência. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Dê um aplauso para o Senhor. Se crê. Se não crê, não aplauda nada. Tende grande gozo quando cairdes em várias provações. Diga a alguém: grande gozo. Grande gozo, irmão, quando cairdes em provações. Ai, ai, ai. Sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos sem faltar em coisa alguma. Já vou acabar, irmãos. O Senhor ordena isto. E eu não estou a dizer que é fácil fazê-lo, mas o que estou a dizer é que é necessário fazê-lo. Porque é por meio das provas que vamos ter mais paciência, irmãos. Cultivar a paciência. Estes dois elementos, domínio próprio e perseverança, irmãos, o que chamamos o pescoço da garrafa, são elementos chave que nós precisamos de conquistar para avançar ao seguinte nível. Vamos subir outro nível, Ezequiel, que é o que chamamos o nível das melhores coisas. Quantos querem as melhores coisas? Mas temos que passar primeiro pelas outras. E dentro das melhores coisas, irmãos, temos a piedade, que não é outra coisa que um temperamento controlado pelo Espírito do Senhor. O que é a piedade? Um temperamento, um caráter controlado pelo Espírito Santo. Todas as nossas ações, todas as nossas palavras controladas pelo Espírito do Senhor. Aleluia. Alguém diga: eu quero. Cada resposta, cada oração, cada palavra controlada pelo Espírito Santo. Esta é a marca de um filho de Deus. A marca de um filho de Deus, de um crente piedoso, de um crente autêntico. Alguém diga autêntico. É que quando ele entra em uma habitação, Jesus entra com ele. Ele chega a uma casa e a presença de Deus chega com ele. Aleluia! É Ele, mas não é só Ele quem fala. Quando Ele abre a sua boca, é Jesus quem fala. Tudo o que Ele está a expressar
é expressão, é obra do Espírito Santo. Volte a dizer: eu quero. Aleluia. Essa é a piedade, irmãos. Aleluia. Quem pode dizer aleluia? Isto é muito formoso, irmão. Eu gostava de ficar aqui, mas o Ezequiel está cansado. Vamos subir mais um degrau, Ezequiel. Olhem para ele, irmãos. Ele já está mais alto do que a cruz. Glória a Deus. Fraternidade. Fraternidade. Sexto degrau. O amor fraternal, também, como é chamado em algumas versões da Bíblia em espanhol. Amor fraternal. Todos digam amor fraternal, irmãos. O que significa amor fraternal? O que significa fraternidade? É simples. É amar aos nossos irmãos na fé. Amar os nossos irmãos. Algum de nós, vou ser sincero, e eu preciso que alguém seja sincero também. Temos dificuldades para alcançar esta fase. Não gostamos desse degrau. Não gostamos. E embora sustenhamos, digamos, que há irmãos que são muito difíceis de amar, como diz uma irmã, o próximo não colabora, pastor. É o ditado favorito dela. Que há que amar o próximo, mas o próximo não colabora, pastor. É uma irmã de outro país. Pronto, não está cá. Porque há pessoas que são difíceis de amar, né? Mas vou te dizer uma coisa: também tu és difícil de amar. Vou dizê-lo de novo: também tu és difícil de amar. Tu não és nenhuma rosinha. Tu não és, como decimos en español, tu não eres uma pera em dulce. Tu não és um anjinho com asinhas nas costinhas. Não. Tu és mesmo difícil também. Alguém diga: eu sou. E é por isto que temos que cada dia, irmãos, esforçar-nos para amar ao nosso irmão. Porque Jesus nunca prometeu que iria ser fácil, como não é de facto, mas necessário. Temos que amar-nos. Coloca a tua mão mais uma vez sobre o ombro de alguém. Temos que amar-nos. Se lembram, há 2 domingos para trás, como Jesus nos amou? Se lembram? Porque se não ultrapassamos este degrau, sobe para o seguinte, Ezequiel. Não podemos ir para o número 7, que é a estação final, que é o amor de Deus. Quantos querem ser abençoados pelo amor de Deus? Pelo ágape. É a palavra grega ágape. E sabe o que significa ágape, irmão? Já pode soltar o ombro do irmão. Faz calor, né? Ágape significa amor pelo inimigo. Quer dizer que qualquer amor que está por debaixo desse amor não é ágape. Pronto, é amor humano, é amor de irmão, é amor de pai, de mãe, de vizinho. Pois o meu vizinho é tão bom, é tão amável. Ele sempre partilha bolo, está bem? Mas o amor ágape, o amor de Deus, é amor pelo inimigo. Como nós que éramos inimigos da cruz de Jesus. Quantos inimigos de Jesus há aqui? Sejamos sinceros, éramos inimigos de Jesus. Fazíamos tudo o que Jesus não gosta. Falávamos o que Ele não gosta. Fazíamos asneiras, irmãos. Mas ainda assim Jesus nos amou. Glória a Deus. Com amor ágape, com amor incondicional, com amor desinteressado. Esse é o 7º degrau. Podem olhar para lá, irmãos. Aleluia. Ágape é o ponto alto da vida cristã. Ágape, irmãos, é o objetivo da nossa vida. Nós temos que chegar lá. Alguém diga: eu tenho que chegar lá. É o pináculo da nossa corrida, irmãos.
A nossa corrida, irmãos, não é para ir fazendo inimigos, matando gente, matando, assassinando pessoas, vingando-nos das pessoas. A nossa corrida é para subir, irmãos, até o amor ágape. É para progredir até chegar a amar aos nossos irmãos e ainda aos nossos inimigos, como Jesus nos amou a cada um de nós na cruz do Calvário. Aleluia! Mas há um processo para chegar aí, irmãos. E novamente, e como dissemos na mensagem anterior, haverá, irmãos, 2 agentes que Deus usará, e são o seu Santo Espírito e a sua palavra. Convencido de que tu precisas o Espírito Santo? Convencido de que tu nem deverias dormir até recebê-lo? Convencido? Isto não é, já estou batizado, já estou batizada, já sou membro de... Não, tu, eu necessitamos o enchimento do Espírito Santo. Esta é a maior coisa, esta é a maior urgência. Esta é a principal razão, irmãos, pela que estamos aqui nesta série Pentecostes outra vez. Porque sem o Espírito Santo, irmãos, é impossível decorrer esta escada. Nós nem subimos para o 1º degrau sem o Espírito Santo. Não conseguimos. Mas com Ele, irmãos, podemos. Podemos, sim ou não? Eu convido-te para fechar os teus olhos ali onde estás. Todos os que cá estamos temos assuntos que resolver neste momento. Eu não sei qual é o teu problema. Se tens um problema contigo próprio ou com mais alguém, mas todos aqui, todos em certa medida, seguramente maior do que nós pensamos, uma medida maior, precisamos de resolver esse problema. Portanto, todos os que cá estamos precisamos de passar por este processo que hoje temos descrevido aqui. Ninguém está isento, ninguém, nem o pastor. Ninguém é demasiado bom, ninguém é suficientemente amável para dizer: eu não preciso, eu estou bem assim. Não vou pedir pelo enchimento do Espírito Santo, não vou procurar na Bíblia. Não, todos os que cá estamos precisamos passar por este processo. É o caminho, é a rota assinalada por Deus. É o caminho. Empregando toda a diligência para acrescentar à nossa fé virtude, e à nossa virtude ciência, e à ciência domínio próprio, e ao domínio próprio perseverança, e à perseverança piedade, e à piedade fraternidade, e à fraternidade amor. Oramos neste momento. Calladitos, los niños, por favor, calladitos. Estamos orando. Mais uma vez. Mais uma vez, irmão, tu e eu, todos cá precisamos subir pelas escadas. Já podes vir, Ezequiel. Obrigado, filho. Já, agora, neste momento. Tu não chegaste a esta igreja com outro propósito do que este. Nós não estamos aqui na igreja do Senhor para conseguir bênçãos materiais e cura para as nossas doenças e sermos prósperos. Essas coisas, em espanhol a Bíblia chama de añadiduras. Serão acrescentadas na altura certa, diz o Evangelho. Mas o propósito pelo qual tu e eu estamos aqui é subir pela escada de 2 de Pedro 1, 5 ou 7, dar os 2 primeiros passos, passar pelo pescoço da garrafa e apanhar as melhores coisas até conseguir o ágape, o amor de Deus. Porque sem esse amor de Deus, vou dizê-lo, tu e eu não somos nada.
E o que fizermos não tem qualquer valor, porque foi feito sem o amor de Deus. Precisamos o amor de Deus para que todas as nossas coisas então possam ser feitas com amor, não antes. Portanto, precisamos ser cheios do amor de Deus. Ora junto comigo. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pela tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu amor, pelo teu ágape. Por ter nos amado, Senhor, sem nós ser merecedores. Não merecíamos e nunca mereceremos o que tu nos deste, o que tu nos ofereces. O perdão dos nossos pecados, a vida eterna, Senhor, contigo. Sem qualquer dúvida, Senhor, somos as pessoas mais endividadas de sempre. Temos uma imensa dívida contigo, Senhor. E sabemos que façamos o que façamos, nunca conseguiremos pagá-la. Mas há algo, Senhor, que nós queremos fazer, há algo que nós queremos conseguir. Isto é, queremos ser como tu. Nós queremos ser como tu, Jesus. Nós queremos falar como tu falas, pensar como tu pensas, ter, Senhor, o teu olhar, o teu agir. Nós queremos amar como tu amas, Senhor. Podermos refletir o teu amor, Senhor, em cada ação, a cada momento da nossa vida. E não estou a falar, Senhor, de refleti-lo com palavras, com conselhos, com ensinamentos, não. O que estamos a pedir, Senhor, é para podermos amar, Senhor, com factos, de maneira prática, Senhor, de maneira evidente, com boas obras e obras feitas com amor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a deixar para trás o egoísmo tão natural de nós, os humanos. A deixar, Senhor, o orgulho. A deixar, Senhor, o ressentimento. E tantas outras coisas, Senhor, que nos travam, que nos detêm, que nos fazem recuar às vezes. Oramos, Senhor Jesus, neste meio-dia, pedindo-te que tu orientes a nossa caminhada, o nosso processo pessoal, e que pouco a pouco, Senhor, lenta, mas progressivamente, Senhor, possamos avançar, deixando já, Senhor, aquilo que é básico, como é a fé, o que é rudimentário, Senhor, e começando, Senhor, a avançar para a virtude, a ciência, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor ágape, Senhor. Dá-nos, Senhor Jesus Cristo, um coração neste momento que esteja disposto a submeter-se
ao teu Santo Espírito, porque que razão, Senhor, terias tu para batizar alguém que depois não permitirá ser dirigida pelo teu Santo Espírito? Para que tu darias, Senhor, esse batismo se não houver um coração de obediência ao teu Santo Espírito? Ajuda-nos, Senhor, a submeter-nos, a obedecer. Ajuda-nos, Senhor, sermos sensíveis à tua voz e ao que a tua palavra nos ensina, Senhor. Todos cá, Senhor Jesus, somos de uma maneira ou outra cientes dos problemas que temos tido ou temos ainda, conflitos, brigas, desacuerdos, enemistades, rechazo, falta de perdón y una gran cantidad de otros asuntos que necesitan ser resueltos antes de que podamos tener un Pentecostés otra vez. Senhor, já tu nos tens mostrado o que queres fazer. Há apenas 2 semanas tivemos cá batismos do Espírito Santo, que eu sei, Senhor, que foram a recompensa para quem recebeu esse batismo, Senhor, pelo seu esforço, pela sua perseverança. Mas isso apenas foi o começo, Senhor, de algo muito maior que tu queres fazer. Mas alguém terá que pedir perdão. Alguém terá que pedir perdão. Alguém terá, Senhor Jesus Cristo, que aproximar-se de mais alguém e ser sincero, ser sincera e pedir por uma reconciliação. Porque não podemos Senhor Jesus, esperar um Pentecostes. E muito menos, Senhor, esperar ir para o céu, se não podemos conviver aqui. Se não somos capazes, Senhor, de levar-nos bem aqui. Se na igreja temos que sentar-nos em cadeiras muito afastadas uns dos outros, porque nem sequer suportamos o irmão. Caro irmão, pede para o Senhor neste momento ajuda. Pede ao Senhor ajuda neste momento. Ninguém aqui é pessoa fácil de tratar. Há pessoas menos difíceis, talvez. Mas ninguém de nós é pessoa fácil de tratar. Esse orgulho tem que acabar. Esse sentimento de superioridade tem que ir embora da igreja. Porque enquanto ele estiver aqui, não haverá qualquer Pentecostes. Tem que acabar essa soberba, tem que acabar esse orgulho. Tem que começar um novo patamar nas nossas vidas, na vida desta igreja. Já temos que ir para a maturidade. Temos que ser o melhor exemplo para os amigos que ainda não conhecem a Deus. Não é possível progredir assim. O Senhor está a chamar, está a bater a porta do teu coração, está a dizer-te: humilha-te, pede perdão,
reconcilia-te com os teus irmãos, abraça, ama. Se tu és ciente de que Deus está a falar para ti neste momento, porque Ele está a falar, pede para Ele: Senhor, ajuda-me a ser uma pessoa amável, uma pessoa boa, uma pessoa humilde, uma pessoa generosa. Lamento imenso pelo que vou dizer, mas não lamento, porque é verdade. Não pode ter avivamento com egoísmo. O avivamento nunca será dado ao egoísta. Nunca. Portanto, alguém peça, eu vou pedir também: Senhor, dá-me um coração generoso. E não estou a falar de dinheiro, irmãos. O dinheiro também faz parte, mas estou a falar de uma generosidade que tem a ver com todas as áreas da vida. Generosos para servir a outros, generosos para interceder por outros, generosos para adorar, generosos para cantar, generosos para orar, generosos para evangelizar. Dar de nós próprios, dar-nos nós próprios com generosidade. Eu acho que aqueles 120 que estiveram 10 dias no aposento alto, foi o que demonstraram. Demonstraram muitas coisas, demonstraram piedade, perseverança, domínio próprio, etc. Mas há aqui uma coisa interessante: demonstraram generosidade, porque eles tinham trabalho, eles tinham filhos, eles tinham casas que cuidar, tinham posses, tinham muitas coisas, mas não saíram daquele aposento alto por 10 dias. Generosamente doaram 240 horas do seu valioso tempo até encher-se do Espírito Santo de Deus. Por isso digo que não pode ter avivamento com egoísmo. Alguém diga: ajuda-me, Senhor. Dá-me amor, Senhor. Porque é o que é. Senhor, amor, 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 amor. Amor é dar, amor é aguentar, amor é suportar, amor é perdoar, amor é oferecer, amor é sacrificar-se. Amor, Senhor, é fazer o nosso tudo pelos outros. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Vamos, irmãos. Eu gostava de fazer a oração por ti, mas tu és que tem que orar. Pede para Ele que esse amor se derrame, se derrame. Já vamos ir embora, mas pede para Ele: Senhor, derrama o teu amor. Derrama o teu amor, Senhor, sobre a minha vida. Eu preciso desse amor. Que a minha vida, Senhor Jesus Cristo, se converta numa fonte de amor. Uma fonte de amor que flua, Senhor, para outros. Que essa fonte, Senhor, se abra aqui hoje, 4 de junho de 2023, e nunca mais volte a encerrar-se, Senhor. Tu o prometeste, Senhor. Tu disseste que se eu acreditava, Senhor, tu irias converter-me num rio de águas puras, cristalinas, Senhor. Águas do teu Espírito Santo. Amor de Deus a brotar, Senhor, a surgir por meio do teu Espírito em cada um de nós. Oh, sim, Senhor, eu quero esse amor na minha vida, porque nunca mais quero fazer as coisas, Senhor, desde a minha emoção, desde o meu sentimento próprio, humano, carnal. Não, não, não. Nem quero fazer as coisas por fama, Senhor, reconhecimento,
por vanglória, etc. Não, eu quero fazê-las por amor, Senhor, e apenas por amor. No nome de Jesus. Quem é que quer? Quem é que quer? Eu vou fazer um chamado neste momento. Eu sei que é tarde, irmãos. Eu sei que é tarde, mas no velho horário ainda nem tivéssemos começado. Queres receber esse amor? Vem, no nome de Jesus. Queres recebê-lo? Vem. Eu vou orar por ti neste momento. E se não quiseres ou não percebes porque tens que recebê-lo, vou te dizer assim: ali fora, ali na rua, ali nas estradas da cidade, nos povos, nas regiões deste país, imensa gente que vaga sem amor, que vai sem amor pela vida. Ali fora, irmãos, somente aqui em Portugal há mais de 10 milhões de pessoas que vivem sedentas das águas deste amor que tu e eu desfrutamos. Que vivem sedentas das águas puras do amor de Deus, que agora estão a correr aqui por este santuário. O ágape de Deus. Quantos é que pedem para Ele agora esse ágape na sua vida? Quem é que pede? Diga comigo: Senhor, dá-nos esse ágape. Dá-me esse ágape, Senhor. Quando eu sair daqui, Senhor, quando eu ir para o meu bairro, quando eu voltar para minha casa, Senhor, quando eu estiver lá no trabalho, Senhor, nesta semana, quando eu estiver na rua, no comboio, no autocarro, Senhor, que esse amor ágape possa ser refletido pela minha vida, possa ser manifestado, Senhor, para mais alguém que o necessita. E todos o necessitam, Senhor. No nome poderoso de Jesus.